Quando eu entro nessa igreja, eu vejo ali, a placa diz, a Deus toda a glória. Eu não vi nenhuma placa dizendo para você não dar glória a Deus. Dê glória a Deus, misturado com aleluia, porque aqui não é proibido dizer glória a Deus. A palavra de Deus, em Romanos, capítulo 4, verso 13, está escrito assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Poder sentar em nome do Senhor Jesus, amém? Glória seja dada a Deus. Quero dar um tema, essa palavra, e o tema é: somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui, irmãos, nós lemos esta palavra que está em Romanos, que fala sobre a lei. Ela questiona a lei. Porque, meus amados irmãos, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o maior conflito espiritual retratado no Novo Testamento, a gente pode ler, é a escolha entre a lei, que todos eles conheciam e seguiam, e a graça como base para a nossa aproximação de Deus. Então é fácil a gente chegar e concluir, através desta batalha teológica que até hoje existe, até hoje muitos seguem a lei, muitos guardam o sábado, muitos, enfim, até hoje o povo judeu, eles vivem a lei e buscam a lei, até hoje. Então essa batalha teológica, que é a aliança mosaica e a obra de Cristo, são conflitantes, porque muitos não entenderam que Jesus veio, ele veio para cumprir a lei, ele não veio aniquilar, mas ele mesmo diz: eu vim abrogá-la, eu vim cumpri-la, e ele a cumpriu. Porém, o que devemos nos lembrar é que a aliança de Deus feita com Moisés, aí a gente vai começar a ver na palavra, ela determinava, lógico, como nos relacionarmos com Ele como membros de um povo que já desfrutava. Eles desfrutavam das bênçãos da aliança de Deus com Abraão. Isso está em Gênesis. Eu estou aqui para a gente ver rápido, em Gênesis 12. Em Gênesis 12, versículo de 1 a 3, está escrito assim, para que a gente possa entender toda essa situação sobre lei, sobre a graça. E eu louvo a Deus que nós vivemos na dispensação da graça de Deus. Isso é maravilhoso. Nós estamos na graça. A palavra de Deus em Gênesis diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e te far-te-ei uma grande nação, e
abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Promessa para ele. Agora ele vem para outra. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa se estendendo. Era para o povo, mas esse povo, o povo de Deus escolhido, ele está em toda a terra, toda a família da terra, era tudo povo de Deus, judeu? Não, era a promessa. Deus está fazendo algo grande, Deus está projetando o que Ele havia de fazer, e hoje nós estamos alcançados por essa bênção, porque o Senhor, assim Ele disse, será bendita todas as famílias da terra. Feliz, através de algo que tem que ter a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Aí em Gálatas capítulo 3, versículo 17, em Gálatas capítulo 3, versículo 17, olha o que diz a palavra, capítulo 3, e no verso 17, diz assim: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Esse povo, eles não conseguiram entender que a promessa de Deus para a salvação é para toda a humanidade, é para toda a humanidade que reconhece o seu pecado e entrega a sua vida nas mãos do autor da vida, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E a porta da salvação, ela está aberta. A graça de Deus nos alcançou. Não foi por méritos, nem pelos seus olhos bonitos, nem pelos diplomas, nem pelo que você tem de bens. Não, foi pela graça. Porque nós não somos merecedores, mas a graça de Deus nos alcançou, porque Ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida. Aleluia. Esse Deus é tremendo. A aliança de Deus com Moisés não tinha como propósito, não era a intenção de Deus, não era competir com a graça de Deus, não era isso. Que foi demonstrada e foi concluída através de Cristo, porque Jesus ele veio para isso. Jesus ele veio para cumprir o que Deus assim determinou, e ele mesmo disse: eu vim cumprir o que o Pai me ordenou. E ele cumpriu, ele foi até o fim, ele não retrocedeu. Ele não pediu 12 legiões de anjos, não. Jesus, no Getsemane, ali foi aonde, eu creio, ele ganhou a batalha ali, porque pingos de suor de sangue caía dele, tamanha era a angústia dele, e ele pede para que eles orem com ele, mas eles dormiam. Eles pediam aos discípulos que tinha mais contato, mais intimidade, era mais próximo, fica aí, ora comigo. E ele ali, ele venceu, e quando ele vence ali, ele já sai determinado: vou cumprir, mesmo sabendo o que haveria de passar,
porque ele mesmo disse: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele suportou por amor de nós e saiu para enfrentar a morte, os seus algozes, enfrentar uma das piores dores do ser humano, olhar nos olhos de quem andou contigo, comeu contigo, sentou à mesa contigo, e vir beijar o Mestre, beijar Jesus, e Jesus olhar para ele e dizer: amigo. Meu amado, Jesus, ele não falou isso de deboche, não, ele falou porque ele é amigo. Ele é amigo verdadeiro. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele é fiel até o fim. Aleluia, isso é lindo, é maravilhoso. Jesus, ele enfrentou tudo. Então, foi demonstrado em Cristo. A lei tinha um propósito de preparar o povo da aliança mosaica. Havia um propósito para a graça de Deus revelada em quem? Em Cristo Jesus. Tudo apontava para Jesus. A aliança mosaica poderia ter sido comparada, aí nós vamos ver lá em Gálatas 3:24. Aí eu fui ler Gálatas 3:24. Aleluia. Olha só, olha o que diz a palavra: de maneira que a lei nos serviu de aio. Aleluia. A lei serviu de aio. Eu fui buscar para saber de que se trata isso. E olhando, significado disso. O aio é um preceptor encarregado da educação doméstica das crianças. Escute, das crianças de famílias nobres ou ricas. E 2, é um criado particular, criado grave, escudeiro, ou seja, esta lei que veio para o povo, ela era como um tutor que prepara seus discípulos para realidades espirituais mais avançadas, ou seja, com mais maturidade, não mais como criança, mas maduro no que eles teriam que entender, porque Deus já tinha dito que ele tinha pretensão, e ele tinha desejo, ele tinha vontade, ele quis, ele disse: eu quero alcançar toda a terra e todos, sem exceção, não deixando de fora ninguém, porque Jesus veio para todos, para toda a humanidade. Então a lei, como um tutor, guardava, olha, protegendo eles, ensinando eles, como criancinha. Não bota a mão na tomada. Cuidado, o ferro está quente. Não sai porque está chovendo, bota o guarda-chuva. Faz isso. Igual criança, que precisa dos cuidados de quem? Do pai, de alguém. O escudeiro é quem? Aquele que está à frente, protege, está comigo, ninguém mexe. Estou cuidando dele, ele é criança ainda. Essa lei estava assim para eles. Então, guardava eles como um tutor. A lei era como guarda-costas, que guardava do mundo, da carne e do diabo, protegendo eles, durante o processo de quê? De preparação.
Isso aqui está no verso 23, em Gálatas mesmo, no capítulo 4. Olha o que está no verso 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Veja bem, está guardado. Quem está guardando? Aio, o protetor, o escudeiro. Está protegido. A lei dizendo, ensinando. Então está dizendo aqui, debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Até o momento eles não conheciam. Esta fé precisava ser manifesta, porque Abraão não alcançou a salvação pelas suas obras, mas ele foi justificado pela fé, porque é pela fé que nós vamos chegar nos céus com Cristo Jesus. Não deixe que ninguém roube a sua fé, mas a sua fé seja intensificada a cada dia, a cada manhã, a cada momento, em Cristo Jesus, dizendo: Jesus está comigo. Haja o que houver, não retrocedo. Assim como Jesus carregou a cruz pesada, ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Está pesada? Continua levando a tua cruz, mas saiba que ele diz: siga-me. Jesus está à frente, olhe para ele, leve a cruz pesada, mas ele não te deixa só. Aleluia! Mas quando o povo de Deus, herdeiro da graça, alcançou a maioridade, a principal tarefa do tutor, do aio, da lei, ela foi atingida. Quando Cristo veio, porque Jesus veio, Cristo viveu e morreu para fazer ao povo de Deus a liberdade adulta. Aleluia! Nós vamos ver em Gálatas, capítulo 4, verso 4 e capítulo 4, do 4 a 7. Olha o que está escrito para a gente ir rápido. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou quem? O seu Filho, aleluia, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da onde? Da lei, a fim de recebermos o quê? A adoção de filhos. Porque nenhum, irmãos, é filho de Deus se não entender que ele precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo para ser filho de Deus por adoção. Porque aquele que não entende isso, ele é criatura de Deus, mas ele não quer ser filho de Deus por adoção, pela fé em Cristo Jesus. E muitos negam Jesus, não querem Jesus, querem rótulo de igreja, querem as coisas do mundo, querem viver a religiosidade, mas a religiosidade não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Aleluia! Essa aliança mosaica prenunciou, ela falava, tudo era para onde? Para Cristo. Ela profetizou a morte expiatória de Cristo. Estava para eles verem isso, estava tudo lá. E ali eles estavam vendo o livre acesso a Deus, que o véu foi rasgado de cima para baixo, porque Jesus, ele se deu por amor de todos nós. Ele deu a sua vida, ninguém tomou a vida dele, ninguém matou Jesus, ele mesmo se entregou.
Não foi os carrascos, os poderosos da época romana, não foi Pilatos, não foi Caifás, não foi ninguém. Eles foram apenas homens que foram totalmente cegos diante do autor da vida. Próprio Pilatos perguntou a Jesus o que era a verdade, mas ele não quis ouvir a verdade. Ele virou as costas e foi lavar as suas mãos. Quantas pessoas não querem ouvir a verdade, porque a verdade muitas vezes machuca, muitas vezes fere, mas se for a verdade de Deus, Deus faz a ferida e Ele liga, Ele faz e Ele cura, porque Ele restaura, Ele levanta, Ele faz um novo homem e uma nova mulher, porque Ele é Deus, o Criador do universo e o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Demais, mano. Então, irmãos, o livre acesso, o seu perdão é oferecido àqueles que o recebem pela fé. Está em Hebreus, capítulo 9, versículo 10. Vamos ler em Hebreus, capítulo 9, versículo 10 de Hebreus. Olha o que está escrito. Aleluia. Capítulo 9, verso 10. Olha lá. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne imposta até o tempo da correção. Aleluia, aleluia. Tudo isso era feito, eles faziam isso, eles traziam as ofertas prescritas para pagamento dos seus pecados. Lembrava os adoradores sobre a lei mosaica, estava falando para ele, pela lei mosaica, que o pecado exigia um sacrifício de sangue, era necessário que isso acontecesse. Eles viram tudo, mas eles estavam cegos nos seus entendimentos, na sua religiosidade. Muitas pessoas estão cegas e não conseguem entender que precisa se arrepender dos seus pecados, porque o tempo está acabando. Jesus está à porta, Jesus está voltando, Jesus, Ele breve voltará para buscar a sua igreja, mas a porta, a dispensação da graça, ainda vivemos, a porta da salvação ainda está aberta. Não perca tempo. Você que está na igreja, gosta muito de louvores, gosta muito de ouvir a palavra, mas não se decidiu ainda, está brincando com a salvação e com a vida eterna. Não brinque, dê um passo para Jesus. Diga: Jesus, eu te quero na minha vida. Jesus, entra no meu coração, ó Pai, muda a minha história, muda a minha caminhada, muda o meu pensar, muda o meu agir, muda, Senhor Deus, o meu falar. Transforma-me, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, para fazer aquilo, Deus, que te apraz, não o que me agrada, mas o que te agrada, ó Deus. Se tem algo errado em mim, Pai, tira de mim. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus, ainda hoje, enquanto ainda há tempo, porque Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Sacrifício de sangue, capítulo 9 dos Hebreus, ainda, verso 22, olha o que está escrito, verso 22, e quase todas as coisas, segundo o que? A lei, olha a lei, se purificam com o que? Com sangue, e sem derramamento de sangue, não há o que? Remissão. Ou seja,
estava tudo escrito, estava tudo dizendo: olha, vocês vai, leva a pomba, leva isso, leva aquilo, vocês sacrificam, mas não tira o pecado, a coberta não tira, mas eu estou dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso que tira o pecado do mundo, Ele faz a remissão do pecado, Ele arranca todo o pecado. Se você aceitar Jesus na sua vida, Ele é fiel e justo para que você, a partir deste momento, seja uma nova criatura, seja uma nova pessoa. O Senhor, Ele te faz novo, e o que ficou para trás, as coisas velhas, já o Senhor não lembra mais. Siga para frente, siga para Jesus, pegue a sua cruz e segue Ele. Mas está chovendo, vai dando glória. O sol está muito quente, vai dando glória no meio desse sol escaldante. Tem muita coisa acontecendo, os vendavais estão vindo, a nuvem de situações. Continua seguindo Jesus com a tua cruz, não olhe para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, não olhe para os lados, mas olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, e Ele te fará um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo para enfrentar os dias maus que ainda estão por vir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Capítulo 10, ainda de Hebreus, verso 1 até o 4 diz assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira teria deixado de se oferecer. Por quê? Purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do seu pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros, de bodes, tire os pecados. Não podia, mas o Senhor Jesus veio. Aleluia! O Cordeiro Pascual de Jesus, de Deus, o Cordeiro, Ele veio para ser sacrificado e derramar o seu sangue uma vez. Foi derramado todo o sangue. Sacrifício Ele já fez. Venceu todas as coisas, tudo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, pois eu venci o mundo. Jesus já venceu. O que nós temos que fazer? Ser fiel à sua palavra até o fim. Seguir Jesus com alegria no coração, apesar das tristezas da vida que nos cerca. No mundo tereis aflição, mas tende o quê? Tristeza, choro, tende bom ânimo. É difícil, mas com Jesus nós podemos saltar muralhas. Senhor, obrigado, Pai. Que me chamem de louco, mas eu sou louco por Jesus. Haja o que houver, tudo isso passa, mas a nossa certeza é a Canaã celestial que nos aguarda. Por um pouco de tempo, tem gente trocando a vida eterna por coisas tão pequenas. Muitos trocam pela sua vaidade e está entrando pelo caminho da vaidade. Satanás, como marionete, brincando com essas pessoas. Ele é vaidoso, ela é vaidosa. E eles não acordam. Vive na vaidade do seu próprio ser e esquece o autor da vida, que é Ele que é mais importante. Porque com Jesus,
A casinha de palha pode ser, aqueles vaidosos não querem, mas a casinha de palha, você é tão feliz como aquele que tem uma grande mansão na beira da praia, é totalmente infeliz. Porque a verdadeira felicidade é quem tem Jesus no coração verdadeiramente. Aquele que tem Jesus, que transborda de felicidade. Não é por muito falar. Muitas vezes você fala para alguém, mas ele não quer ouvir. Pare de falar. Mostre Jesus em você. Mostre a sua alegria de ter Jesus. Porque a alegria de ter Cristo tem que contagiar aquele que não tem. Mas é o inverso. As pessoas que seguem Jesus ficam vislumbradas com as coisas do mundo e começa a olhar aquele que não quer Deus e copia até o modo de falar e de vestir, até o brinquinho que usa, a tatuagem que faz, e por aí vai as coisas, porque está olhando para o lugar errado. Olhe para Cristo, o autor da vida, e Ele te fará vencedor. Aleluia! Olhe para Cristo. Aleluia! Toda essa lei, meu amado, tudo que era feito, tudo que eles faziam, não arrancava e não tirava o pecado, e Jesus veio e eles não viram. Quando o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele se fez carne humana através do nascimento virginal da mãe Maria, de Maria, nossa irmã. Então Ele nasce, Ele morreu no lugar de todos os homens. Ele abriu uma porta para o céu, não apenas para um templo. Ele estava dizendo, os discípulos entraram dentro do templo, querendo mostrar a Jesus, olha o templo, olha que coisa. Ele disse, isso tudo não vai ficar pedra sobre pedra, não é isso. Não era esse templo. O templo que agrada a Deus é a minha, a sua vida reta diante dele. Ao coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Um templo, irmãos, que está vendo que está errado, ele vai e começa a consertar. Não, isso aqui não está agrado de Deus, porque o Espírito Santo fala com aquele que quer Deus. O Espírito Santo nos alerta de muitas coisas. O Espírito Santo nos entristece quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, que busca Jesus verdadeiramente, quando ele faz alguma coisa, a tristeza vem, ele entende, ó Espírito Santo, me ajuda, tira isso de mim. Então ele confessa, ele chora, ele pede a Deus misericórdia, ele pede forças, e o que Jesus faz? Dá o renovo. Mulher, vai, não peques mais. Jesus não tinha. Vai, não peques mais. Ou seja, olha, é você que tem que entender, não peque mais. Somos nós que temos que entender, irmãos, como está a minha vida e a sua vida diante de Deus. Não vamos brincar com as coisas que são de Deus. Porque as coisas de Deus é séria, Ele é justo e é fiel. Aí brinca com as coisas e depois é Deus, é o diabo, eu não sei o que, não. Somos nós, irmãos, somos nós que somos culpados de todas as coisas. Não é o irmão, estende, foi Adão, foi Eva que tu me deu, não foi a serpente. Ou seja, não pare, olhe para você e diga, Deus, me conserta, Pai, conserta esse templo, que é morada do meu amigo, o Consolador, Espírito Santo de Deus.
O Consolador, irmão, você tem noção do que é ser um Consolador? Ninguém, irmão, entra numa farmácia e diz: me dá aí uma injeção para parar a dor da minha alma que está ardendo, está doendo até os ossos. Não vai ter. Não tem. O cientista cria aí. Não tem, não tem. É um coração contrito, arrependido, dizendo: Jesus, eu te quero, me ajeita, Pai. Senhor, alarga esse limite, eu não consigo perdoar o meu irmão, Pai, isso está me machucando, porque eu não estou te agradando, Pai. Faz com que eu me arrependa, Pai, e eu vá lá, Pai, me ajuda. Há uma força contrária, não quer que eu vá, mas o Senhor pode. O Senhor pode me conduzir até lá, Pai, para que eu possa olhar nos olhos e dizer: me perdoa. Chore, tire essa amargura da alma e do coração. E Jesus dos céus está dizendo: Pai, valeu a pena. Aquele templo, aquele altar, está ajeitando, está consertando, porque Ele quer. E fogo dos céus, do Espírito Santo sobre a tua vida, te guardando, te protegendo, dizendo: Ele é meu, Ele é minha. E Ele nos leva, sabe para onde? Para morar com o Pai. Apesar das lutas que aconteçam, você está ali, firme. Ninguém entende. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita. E tu? Não serás atingido. Não vai. Por quê? Tu sabe o Deus que tu serve. Aí tu está sempre bem. E se acontecer, aconteceu. Se acontecer, Deus está no controle. Foi Deus. Toda honra, toda glória é de Deus. Há um inimigo? Nada. Deus está no controle da minha vida. Não é o inimigo que controla a minha vida. Quem controla é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E toda glória e todo louvor seja dado a quem? A Deus. Aleluia! Ele abriu uma porta, não para um templo, não para um tabernáculo terreno. Aleluia! Está em Hebreus 9:24, olha lá, Hebreus 9:24, deixa eu ler aqui. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras. Eu estava lendo capítulo 10, capítulo 9, versos 4. 9:24, olha lá. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. A lei, muita gente quer, sabe o que? É templo, é lugar. É como foi pregado hoje, foi ensinado muito misticismo, irmão. Muito sofisma, muito misticismo. As pessoas, sabe, daqui a pouco está carregando folha no bolso, aí leva pé de coelho, figa não sei do que. Isso aí era muito comum, irmãos. Isso não tem nada a ver. Jesus Cristo é o nosso Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Não é pelo que o homem vê, não é pelo que as pessoas vejam. Nós adoramos Deus que ninguém vê, mas nós cremos que Ele é eterno, está conosco e Ele cuida de nós aonde nós estivermos. Aleluia! Glória a Deus! O seu próprio sacrifício não precisa mais ser repetido. Todos os pecados foram expiados, e esta expiação opera para todos quantos o receberem pela fé. É pela fé. Aí nós vamos em Hebreus capítulo 10, capítulo 10, verso
12, e depois no 14, 22, olha o 12 que diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Jesus venceu, Ele é vencedor, Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele já cumpriu, Ele já fez, Ele é autor da vida, Ele é o tudo em nossa vida, porque Ele é Deus. Porque no versículo 14 diz: porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados em Cristo Jesus. Você é santificado pela palavra de Deus, você é santificado em Cristo Jesus, quando você faz a vontade de Deus e anda em retidão com Ele, buscando o quê? Buscai a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe o que ele diz? Santifique-se, porque santificai, porque Ele sede santo, porque eu sou santo. E quem santifica, irmão, é a palavra de Deus. Leia mais, busque mais, saiba mais das profundidades das coisas de Deus, e Ele te fará uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque antes, Jesus chegou, eles não entenderam, foi nada, eles queriam a lei, houve essa briga teológica de lei, eles começaram a questionar as coisas, e Jesus mostrando, tudo apontava para Jesus, porque anteriormente apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar onde? No Santo dos Santos, que simbolizava o quê? A presença de Deus. Sabe, está em Hebreus capítulo 9, versículo 7, olhe lá. Então disse: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aleluia, a tua vontade. Isso está no capítulo 9, versículo 7, vamos ver? Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Eles faziam isso, essa era a lei, aleluia. Mas agora, todos que confiam em Cristo Jesus, ele pode entrar na presença de Deus com confiança e a qualquer momento. Os que confiam no Senhor, os que realmente querem Jesus verdadeiramente, os que realmente buscam a santidade de Deus e procura com zelo cumprir a sua palavra, porque esses que têm essa proximidade, mais intimidade, porque o que Deus quer é ter intimidade com cada um de nós. Jesus, Deus eterno, Ele quer ouvir a minha e a sua voz. Você falou com Jesus hoje como amigo verdadeiro? Você falou com Deus, com alguém que é próximo de Deus verdadeiramente? A esses pode entrar com confiança na presença do Pai. Nós vamos ver isso no capítulo 4, verso 16. Deixa eu ler aqui, capítulo 4. No verso 16 de Hebreus, olha o que está escrito: cheguemo-nos, pois. Quem chegamos? Quem ele está falando? Cheguemo-nos. Aqueles que realmente querem Jesus, irmão. Irmãos, tem muita gente na igreja, tem muita gente dentro de igrejas, mas precisa entender, irmãos,
que precisa buscar verdadeiramente a face do Senhor, verdadeiramente, para ter essa intimidade. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça de Deus, para que possamos alcançar o quê? A misericórdia, e achar o quê? Graça. Achar graça, a fim de sermos o quê? Ajudados em tempo oportuno. Amados, a nossa caminhada com Jesus, com a palavra, com as coisas que são de Deus, irmãos, nós temos que entender que situações oportunas que vêm na nossa vida à frente, Deus irá nos ajudar. É Ele que nos ajuda. Não está dizendo que vai livrar, não, vai vir, mas você tem Cristo e Ele é o teu ajudador. Em situações oportunas, situações que podem vir sobre a vida de qualquer um, mas Ele é o que nos guarda, é o que nos protege, é Ele que é o nosso ajudador. Ele é o nosso vencedor. Jesus é a nossa rocha, Jesus é a nossa vida, Jesus é o nosso tudo, porque Ele é Deus. Capítulo 10, também de Hebreus, no verso 19 ao 25, olha o que está escrito. Olhe bem, irmãos. Amados, tem pessoas que querem viver a lei. Quer viver a lei? Ela é boa? É. Mas não erre uma vírgula. Não erre. Cumpra tudo, porque Deus é justo. O homem pode? Jamais. Mas Jesus cumpriu. E é Ele que é a nossa força e graça. Vem de Jesus. Aleluia. Capítulo 10, aleluia, verso 19, olha o que está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, que já foi derramado na cruz do Calvário, pelo novo e vivo caminho. Ora, pare, a lei, ela foi até por um tempo, ela tinha que ser para preparar Jesus. Eles não entenderam, era como criancinha. Agora pare, não viva mais como criança, venha como pessoas que têm a consciência de que Jesus vive e reina, e que Ele é o teu Senhor. Aonde você estiver, pode não ter ninguém, pode não ter nada, você está dizendo: Jesus está comigo. Você pode não ver, mas você crer. Aquele que o próprio Jesus disse: mas bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas crerão. Aleluia. Você é mais bem-aventurado, porque eu creio que Jesus vive e reina e está conosco. Aonde eu estiver, vou fazer as coisas que desagradam a Deus, Jesus está comigo. Na faculdade, dentro de qualquer lugar, irmão. No lugar escuro, ninguém está vendo, Jesus está vendo. Ah, mas no lugar mais profundo, o lugar não entra nem luz, Jesus está vendo. Ah, mas a montanha mais alta, Jesus está vendo. Tudo Jesus vê, irmãos, porque Ele está contigo. O Espírito Santo está contigo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Aleluia. Amado, cheguemo-nos
com o verdadeiro coração. Botar a mão para cima, dar glória a Deus, cantar aleluia, botar louvores, pá. E com coisas que desagradam a Deus, o coração. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de quê? De fé, tendo os corações o quê? Purificado, do quê? Da má consciência, e o corpo lavado com o quê? Com água limpa. E o que lava? O que é que lava? O que é a água da vida? É a palavra. Viva a palavra, faça a palavra brotar em você, faça fluir de dentro de vós rios de águas vivas, porque Jesus vive e reina para todo o sempre em nós. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, verso 23, e no verso 24, e concederemos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, ou seja, ajudemo-nos uns aos outros, em como? Como igreja, como corpo de Cristo, em uma só fé, em uma só unidade, num só batismo, numa só fé, numa só esperança, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Jesus Cristo, o que vive e reina para todo sempre, o nosso Deus, o nosso Salvador, porque Ele é Deus na nossa vida. Não deixando a nossa congregação, no verso 25, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tendo mais, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, e nós estamos nos aproximando do grande dia. Jesus está à porta, o mundo está uma loucura, o mundo está, meu irmão e a minha irmã em Cristo, as coisas estão se estreitando, muitas coisas estão por vir ainda, então buscai se encher do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o nosso ajudador. Sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele nós vamos chegar a Canaã celestial, saltando muralhas, porque Deus está conosco. Jesus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda o Rei da Glória, porque Ele vive. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ah, meu amado, sorria, Jesus te ama. Jesus te ama tanto, tanto. Eu fico imaginando, irmãos, quando Jesus fita os olhos em Pedro, 3 vezes, Pedro, não conheço, nunca vi, não. Você estava com ele, anda igual a ele, não. Nega Jesus, nega, mas quando chega o momento, Jesus vira. Como Deus é tremendo. Diz a palavra que Jesus, fitando os olhos em Pedro, Jesus viu por trás dos olhos a alma de Pedro. Diz a palavra que Pedro chorou muito, amargamente. Mas Jesus é tão bom que ele aparece e diz, e avisa Pedro, que nós vamos para Galileia. Sabe o que Jesus quer dizer para mim e para você? Avisa ao Durval
que nós vamos para Canaã celestial. Avisa ele. Avisa o pastor Júlio que nós vamos para Canaã celestial. Avisa. Avisa a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo que nós vamos para Canaã celestial. O que tu fez? Arrepende-te, chora, tire todo o amargo da sua vida e troque pelo doce mel da palavra de Jesus. E deixa Jesus fazer algo na tua vida. A Canaã celestial é logo ali. Não perca, irmão, isso. Eu quero ver Jesus. Quem quer ver Jesus, levanta a mão e diga glória a Deus. Eu quero ver Jesus. Eu quero entrar pelas portas celestiais, eu quero. Ajuda-nos, Senhor. Nos dá força, Pai. Tira de nós tudo que não é bom. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã, porque Jesus está conosco. Essas coisas amargas da vida, que alguém te feriu, tira tudo. Chora. Ora por ela, ora por ele. Abraça, pede perdão, olha nos olhos. Quantos filhos entram dentro de uma casa, parece até um cavalo. É uma verdade, irmão, isso machuca? Quantas pessoas estão vendo isso? As famílias estão sendo deterioradas, destruídas. Satanás está destruindo tudo, porque as pessoas não estão vendo que Jesus é o autor da vida e que precisa chamar ele para dentro da sua casa. Entra na minha casa, Jesus, me ajuda, Pai, me ajuda, Senhor. Toca no meu filho, envia o ceifeiro para essa seara que está pronta, Pai. Fala. Ele não dá honra, o profeta da terra, da casa, não dá, mas o Senhor envia ceifeiro, manda, ora, pede, e Deus vai usar alguém para chegar para ele e dizer: Jesus, Ele quer te salvar, jovem. E começa a falar da palavra, e a lágrima vai descer, e ele vai se arrepender, e ele vai entrar dentro de casa e vai dizer: mãe, me perdoa, pai, me perdoa, pai, eu fiz tanta coisa. E você, com discernimento das coisas que é de Deus, e diz: aqui chegou salvação nesta casa, Jesus alcançou, filho, eu te amo, filho, abraça. Nunca feche a porta da reconciliação com quem quer que seja na sua vida. Alguém pode fechar a porta, mas nós que somos de Cristo, a porta estará sempre aberta da reconciliação, para dizer: eu te amo em Cristo Jesus, me abraça, me perdoa também. Vamos juntos para onde? Para Canaã celestial, porque Jesus nos chama. Aleluia! A aliança de Deus com Moisés, irmãos, ainda tem uma função valiosíssima, sim. Desde a vida e morte de Cristo, sim. A lei é santa, sim, ela é santa. E o mandamento é santo, é justo e bom. Está em Romanos, capítulo 7. Olha o que está escrito. Romanos, capítulo 7, aleluia, glória seja dada a Deus. Romanos, capítulo 7, versículo 12, olha o que está escrito. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. É verdade? É. A lei é importante? É. Isto está escrito, está. A lei mosaica revela os padrões santos e justos de Deus. Ela funciona como uma linha reta de evidência de forma dolorosa as ações e corações tortuosos do homem. Romanos 7, versículo 7. Olha o que está escrito em Romanos 7, versículo 7. Olhe bem. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Por quê? Eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Escute. Amém? Em 1 Timóteo, abre 1 Timóteo, no capítulo 1,
1 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 e 10. Vamos lá. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa, aí é que está, legitimamente. Aqueles homens fariseus colocavam fardo pesado nas pessoas, mas ele mesmo não cumpria. Então ele é fariseu, ele é hipócrita. Olhe bem, se usar legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. No verso 11, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. O quê? O evangelho da salvação, o evangelho da graça de Deus. Estes padrões inalcançáveis de justiça na lei mosaica lembra aos crentes em Cristo que devem viver pela fé e ser redimidos pela fé. Nunca alcançarão a justiça da lei através de seus próprios esforços. Está em Romanos capítulo 8, versículo 2 ao 4. Romanos 8, versículo 2 ao 4. Olha o que está escrito. Em Romanos capítulo 8, verso 2 ao 4. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, porque para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então, se nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor, você tem que andar de conformidade com a palavra de Deus e viver a palavra de Deus e buscar ser cheio do Espírito Santo e não viver a vida como se fosse um parque de diversão dentro da casa de Deus, um lugar aonde vem para o social, vem para se encontrar, vem para mostrar as suas roupas, vem para mostrar o cabelo que foi feito, vem para mostrar as coisas que os olhos veem. Não, meu irmão, você vem é para pedir perdão e para buscar a presença do Espírito Santo de Deus, cheio de alegria na alma, porque Jesus, Ele é o teu Deus, e Ele já pagou um preço, e Ele já venceu a morte, Ele já ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está à destra de Deus, olhando para todos aqueles que buscam Ele verdadeiramente. Aleluia! Glória a Deus! Verdadeiramente. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, Pai. Esses padrões inalcançáveis da lei mosaica lembram os crentes, irmão, que a gente precisa disso. Precisa viver pela fé, que ninguém alcança nada, porque não podemos cumprir a lei. Nós temos é que viver Cristo. Nós temos que viver a palavra, nós temos é que buscar
a palavra. Nós temos que buscar Jesus toda hora, todo instante, falando com Ele, dizendo a Ele: Jesus, me ajuda, orando, pedindo, vigiando e dizendo: Jesus, me ajuda nesta caminhada. Jesus, não largue a minha mão, me ajuda, ó Pai, a fazer a Tua vontade, para fazer aquilo que Te agrada, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha esperança. Aleluia, glória a Deus. A lei mosaica também convence os incrédulos de seu pecado e vai mais adiante, apontando para Cristo. Tudo é Cristo, apontando para Cristo. Tudo era para Jesus. Jesus é o autor, Jesus é o autor da fé, Jesus é o nosso Deus, Jesus é aquele que haveria de vir, Jesus é aquele que venceu, Jesus é tudo, porque tudo apontava e apontou para Deus, para Jesus, e eles não viram isso, eles não quiseram ouvir a verdade e a vida se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É Ele que é a nossa esperança de salvação para morar nos céus com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada a Deus. E a gente vê, é Ele que é tudo, apontando para Ele, mostrando que Ele é o Senhor. Meu amado, tem muita gente colocando situações para te dar como se fosse lei, situações humanas. Nós não temos que viver as coisas que o homem diz, nós temos que viver o que a palavra diz. E a palavra diz: congregai-vos, estai junto, porque Ele já venceu, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Salvador. Quer viver a lei longe de Jesus? É boa coisa, mas use legitimamente. Se errar uma vírgula, acabou. Por quê? Vive a lei. Não quer Jesus. Eles não quiseram Jesus. Mas sabe o que nós dissemos? Eu quero Jesus. Eu quero Jesus dentro da minha casa. Quero Jesus dentro da dirigindo a minha vida. Eu quero o Espírito Santo de Deus dentro de mim, todo instante, todo momento, a toda hora, porque Ele é o nosso Consolador. Está chorando de madrugada? Descansa. Jesus está contigo. O Espírito Santo de Deus está conosco. É Ele que vai nos afagar, é Ele que vai dizer: filho meu e filha minha, crê somente, eu estou contigo, eu não te abandono. Eu não sei o que você está passando, eu quero te dizer, Jesus venceu. Você tem um Cristo que venceu e é vencedor, e venceu todas as coisas. Não olhe as circunstâncias, apenas creia que um dia estaremos com Ele nos céus de glória, para adorá-lo e dizer: obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim, porque Ele pagou um preço, e o preço foi alto, e Ele apenas quer que eu e você seja amigo de Deus. Jesus te chama de amigo.
Jesus te chama amiga, amigo. Meu amado, se você souber que você tem um Jesus, um Deus que é teu amigo, amigo é mão agarrada, junto, estamos juntos para tudo. E é assim que a igreja tem que estar, junto, um agarrado ao outro, dizendo: estou contigo, irmão, vamos junto. Ora por mim, oro por ti, orai um pelos outros. E seja uma família, vai junto, vai cantando louvores. No choro, chora junto. Na alegria, alegra-te junto. Vai caminhando junto em todos os momentos, porque é Ele que está nos conduzindo. Para onde? Para morar nos céus, porque Ele cumpriu. Ele é o nosso Deus. Somos salvos pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, que já venceu e reina, e está à destra do Pai, e está dizendo: filho meu e filha minha, eu estou contigo, e estarei contigo para todo sempre, até a consumação dos séculos. Meu amado, mesmo que eu vá embora, mesmo que cada um aqui de nós tenha um encontro, porque ninguém vai fugir disso, um dia teremos que ir embora, mas eu tenho certeza que Jesus, Ele está comigo, Jesus está conosco. Mesmo que morra, viveremos, porque Ele vai ressuscitar aquele que é fiel a Ele até o fim. Amém? Fique de pé e vamos dar glória a Deus junto. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ah, meu amado, tem muita gente querendo viver como se fosse bebezinho, criança. Meu amado, crescei na palavra do Senhor, cresça espiritualmente, peça a Deus sabedoria do alto, peça a Ele discernimento das coisas. Hoje tivemos uma aula maravilhosa com o nosso pastor Geraldo, que Deus cada dia está usando esse homem numa profundidade. Ele vai ali, busca aqui. Cada dia está mais difícil a gente ficar aqui para trazer a palavra, irmãos. Mas pela graça a gente vem, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele que diz: filho, vai. A quem envia, eis-me aqui, Senhor. Se é para ir, eu vou, Pai, mas deixa, Pai, fala comigo. Eu precisava ouvir essa palavra, sabe por quê? Porque Jesus venceu e eu sei que Ele é conosco, Ele é contigo. Acabou o ano, irmão, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui você está de pé, até aqui o Senhor tem te dado tantas coisas, até aqui nós estamos, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Ele é o nosso Deus, a nossa rocha, Ele é o nosso ajudador. Obrigado, ó Pai, por tudo. Como somos gratos a Ti, Pai. Sorria, porque Jesus está contigo. Aleluia. Oremos, igreja, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graças, Senhor, te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus, te bendizemos, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa salvação. Ó Jesus, obrigado, Pai, por o Senhor ter feito, Pai, tantas coisas por nós, Pai, por o Senhor ter dado tantos livramentos a nós, Pai, não porque merecemos, mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, Pai. Meu Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, por cada irmão, por cada irmã, por cada, Senhor Deus, membro deste ministério. Obrigado, Deus, por este ministério. Obrigado, Pai, pelas congregações, pelos pastores, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Teu agir, pelo Teu mover, pela Tua graça, pelo Teu amor infinito. Meu Deus,
grandes foram os livramentos até aqui. O Senhor tem nos sustentado, Pai, porque o Senhor, meu Deus, é o Deus de poder, é um Deus de graça, Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, obrigado por esta palavra, Pai, porque nós entendemos, Pai, que o Senhor, meu Deus, é aquele que haveria de vir, Pai, que estava escrito acerca de Ti, Pai, mas eles não conseguiram ver, Pai, mas nós cremos que o Senhor é eterno, o Senhor vive, o Senhor está conosco, o Espírito Santo de Deus está em nós, o Consolador tem nos ajudado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, Senhor, obrigado por tudo, te damos graça, te adoramos, pedimos, Senhor Deus, Senhor, arranca de nós tudo aquilo que não é do Teu agrado, tira de nós, meu Pai, todas as coisas que são imperfeitas, nos ajuda, Pai, para a santidade, Pai, porque nós precisamos, Pai, buscar a Tua santidade, precisamos nos santificar, tira de nós, meu Pai, toda amargura, toda dor, todo sofrimento, todos os questionamentos, Pai, que a gente não olhe as coisas, Senhor Deus, conforme o mundo está vendo, mas que a gente olhe pelos olhos da fé, sabendo que o Senhor é o Deus poderoso, grande, o Senhor está conosco, o Senhor jamais nos deixa só, Pai, apesar de todas as coisas que nos cercam, o Senhor jamais nos deixa, o Senhor está no nosso barco, o Senhor é o nosso capitão, o nosso comandante, o nosso general de batalha, o Senhor é a nossa esperança. Obrigado, Jesus. Deus, abençoa cada um aqui, Deus, derrama, meu Pai, a Tua graça, o Teu poder, meu Pai, enche, Deus, a cada um do Teu Espírito Santo, renova as forças, meu Pai, espiritual, do mais jovem ao mais velho, meu Pai, derrama, sopra o Teu Espírito Santo, Pai, levanta, Deus, meu Pai, que ninguém saia da mesma maneira que adentrou esta casa de oração, meu Pai, mas saia jubilosos, alegres, felizes, sabendo que o Senhor já venceu, que o Senhor já cumpriu, que o Senhor é o Deus eterno, bendito, grande, maravilhoso, o Senhor é o pão da vida e é o nosso autor e consumador da nossa fé. A Ti, Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus e você diz amém. Aplauda o Senhor, glorifique, porque Ele é Deus, aleluia.